Olá, começa agora o programa TVE no Campus, o programa que aproxima a universidade da comunidade. Hoje nós vamos falar sobre um assunto já bastante divulgado pela mídia. Mas você sabia que a crise mundial interfere na sua vida, principalmente na econômica? É sobre isso que nós vamos conversar hoje com os economistas Eloy Senhoras e Gutenberg Borges, professores da Universidade Federal de Roraima. Professores, qual a origem dessa crise mundial financeira? Poderia começar com o senhor, professor Eloy. Veja, essa temática da origem da crise foi muito bem discutida no nosso seminário Parceria, uma iniciativa do curso de graduação em Relações Internacionais, juntamente com o Centro Acadêmico. E, à época, nós discutíamos justamente que essa origem não se faz deste imediato 2008, 2009, mas tem uma origem muito anterior, que é o ano de 2001. Quando já se registrava uma crise no mercado acionário norte-americano e, portanto, houve um certo inflamento de um processo de valorização de uma série de ativos a partir de 2001 até termos repercussões em 2007 e 2008. Justamente em função de uma política monetária e creditícia que era extremamente expansionista. E com isso houve uma liberação de crédito e um inflamento em outros mercados, como foi o caso do mercado imobiliário, aonde esse inflamento acabou levando, portanto, no ano de 2007, a um problema no mercado imobiliário. E em 2008, nós vimos no segundo semestre que uma repercussão foi justamente um problema nos bancos de investimentos que tinham alavancado via crédito subprime esse inflamento na bolha imobiliária. Então, hoje, quando nós vamos tomar em consideração a crise financeira que nós temos que olhar justamente que essa crise, ela tem inerente um problema nos ativos financeiros desses bancos de investimentos. No entanto, todo o processo tem uma origem muito anterior, que é justamente esse processo de financiarização da riqueza que passa por vários mercados financeiros. Desde o mercado acionário, o mercado de commodities, o mercado imobiliário e, propriamente, os bancos de investimentos mais recentemente. Certo. E, professor Gutenberg, quando essa crise surgiu, assim, ela já foi atingindo outros países, como o Brasil, por exemplo, ou ela foi aos poucos chegando nesses países? Não de imediato. Na realidade, como o professor Eloy falou, a resposta, o início, o epicentro da crise, foi uma política expansionista. O que significa isso? Na realidade, o mercado americano, de uma forma artificial, produzindo muitos bens, muitos serviços, fez com que a resposta monetária fosse na forma creditícia. Ou seja, os bancos americanos passaram a conceder mais crédito às famílias e as famílias americanas consumirem mais, consumindo mais e se endividando mais. Resultado, até que a crise financeira atingisse a periferia, digamos assim, outros países, assim como o Brasil, demorou um pouquinho. É tanto que, como o professor Eloy falou, em 2001 começaram os primeiros sinais. Em 2003, o reflexo. Em 2007, aí sim a crise instalada. Mas lembrando sempre que a forma como os bancos americanos forneceram crédito às famílias americanas para que aquele mercado pudesse continuar produzindo bens e serviços, bem-estar para as famílias americanas, fez com que os bancos fossem concedendo esse crédito, as famílias fossem consumindo. Agora, no futuro, todos endividados não tinham como pagar aquele crédito que foi concedido. Resultado, as empresas americanas tiveram dificuldades. E essas dificuldades em comprar as chamadas commodities ou ainda exportar para outros países, fez com que a economia internacional passasse por esse período de crise. E aí atingiu, evidentemente, o Brasil também. Certo. E como que foi que isso aconteceu? Foi uma crise de confiança que gerou nisso? Porque algumas empresas, principalmente brasileiras, elas dependiam de financiamentos externos para continuar com todos os trâmites. E como que se deu esse fato? Assim, foi essa falta de confiança? Começou a crise refletir aqui no Brasil ou não? Vejamos, toda crise ela tem um efeito de transmissão. Por isso que é necessário analisar justamente a origem e o processo de difusão em todo o globo. A origem dessa crise está nos países centrais, especificamente nos Estados Unidos e Inglaterra. E, portanto, existe uma especificidade nessa crise.
que é uma crise eminentemente ou predominantemente centrada nesses países da tríade capitalista. Portanto, quando nós vamos analisar a periferia, a gente vai observar que os efeitos de transmissão, eles não acontecem de tal maneira como acontecia na década de 90, quando nós registramos uma série de crises financeiras também. Então, nós tínhamos a crise do México, a crise asiática, a crise russa, a crise cambial brasileira e a crise argentina. Todas essas crises foram crises que tiveram origem em países em desenvolvimento. A especificidade dessa crise é justamente estar em países desenvolvidos. Agora, existe um efeito de transmissão desses países desenvolvidos para os países subdesenvolvidos, para os países periféricos, países em desenvolvimento ou países subdesenvolvidos. E como se dá esse processo de transmissão? Existem dois canais. Um canal imediato é o canal comercial de bens e serviços. E outro canal é o canal propriamente financeiro. Como existe essa crise nesses países centrais, obviamente que existe uma compra, uma importação de menos produtos dos países periféricos. Então esse é um primeiro impacto no setor de bens e serviços. Por outro lado, o que nós vamos observar? Que todo o processo de financiarização da riqueza de 2001 até 2008 gerado por essa política monetária norte-americana extremamente expansionista, gerou um crescimento não só nos Estados Unidos, mas também propiciou um crescimento econômico de toda a periferia. E aí, quando nós vamos observar, temos dois efeitos. Por um lado, os Estados Unidos, quando faz uma política monetária expansionista, ele taca a sua taxa de juros lá embaixo. E com isso, os títulos norte-americanos, eles se tornam menos atrativos. O que aconteceu? Muitos países, como era o caso da China, que é um grande país superavitário em relação aos Estados Unidos, ao invés de comprar seus ativos nos Estados Unidos ou comprar títulos norte-americanos, começou a justamente destinar esses recursos para a compra de ativos no mercado futuro. Então, houve um processo de especulação no setor de commodities. Então, o que a gente vai observar? De 2002 até 2008, enquanto existe um processo de desvalorização do dólar, justamente em função dessa saída da compra dos títulos norte-americanos, por outro, a gente vê um processo de valorização do preço das commodities nos países periféricos. Então, com o estouro da crise em 2008, vai haver um processo justamente inverso, que todos aqueles capitais que estavam especulando no mercado de commodities nesses países periféricos, ou países em desenvolvimento, eles voltam aos títulos norte-americanos. Então, a gente vai observar que muitos países, por exemplo, que dependem de uma petrodiplomacia, como é o caso da Venezuela, da Rússia ou mesmo do Irã, vão ser países que têm um impacto significativo. Por outro lado, aqueles países que não têm commodities como uma base principal das suas exportações, são países vulneráveis à crise. Então, quando nós vamos analisar a repercussão da crise nos países periféricos, subdesenvolvidos e em desenvolvimento, nós temos que analisar justamente o tipo de pauta exportadora, porque existe todo um processo de financiarização da riqueza justamente em relação a esses setores de commodities. Então, aqueles países que têm um menor grau de exportação de commodities ou de dependência de exportação de commodities são países menos vulneráveis à crise. Certo. E, professor Gutenberg, com relação a essa falta de financiamento, quais foram os principais reflexos na economia brasileira? Veja bem, como o professor Eloy falou, além do refúgio norte-americano, os títulos norte-americanos, as empresas, as multinacionais e também os governos, o que eles fazem? Eles procuram especular ou procurar locais seguros onde possam investir. O crédito externo, evidentemente, que ele é afetado por isso também. Por quê? Porque, na realidade, muitas empresas deixarão
de produzir em função da ausência desse crédito. Economia brasileira. As empresas aqui instaladas, que competem e que necessitam do financiamento externo, vão agora passar por um outro tipo de análise, internacional para concessão desse crédito. Então, o empréstimo, ele fica escasso. Se compararmos com a década de 70, onde alguns países, inclusive, tinham taxas de juros negativas para empréstimos, com a crise atual, com o momento atual, o crédito ficou escasso, as empresas não podem tomar empréstimo como no momento antes da crise, e, consequentemente, vai haver uma espécie de retardo na produção. Agora, é bom lembrar também que, passado aquele momento de terror que foi o ano de 2007, depois 2008, as empresas, elas novamente foram buscar confiança, né? E essa confiança, essa confiabilidade, através não somente da restrição, mas também da análise do crédito internacional. Ou seja, existem agências que nós chamamos de rating, elas fazem análise do risco internacional de obtenção de crédito. Então, por exemplo, uma empresa brasileira que quer tomar financiamento, quer tomar crédito externo, ela vai passar por essa análise. Se a sua, digamos assim, a sua linha de produção, a sua pauta de exportação atende àquilo que a agência de rating necessita, o crédito é concedido normalmente. É bom lembrar que agora já voltam novamente essas análises. Mas, num primeiro momento, sem dúvida nenhuma, a economia brasileira passou por um problema seríssimo com relação à falta desse financiamento externo, né? Agora, eu acredito que, atualmente, não que o Brasil não tenha sofrido tanto, sofreu, mas atualmente mantida a política monetária atual, né? O controle da taxa de juros e também do câmbio, eu acho que nós estamos saindo desse momento de turbulência e agora as empresas passam por um momento de readaptação pós-crise, né? É onde todo mundo vai se defender no chamado ex ante ex post. Nós vamos ao intervalo, mas não saia daí. Estamos de volta com o TVE no Campus e vamos direto à nossa primeira participação da comunidade. Meu nome é João Vitor, eu gostaria de saber como a crise está afetando o estado de Roraima. Então, professor Gutenberg, como que o senhor avalia a pergunta da nossa comunidade? Num primeiro momento, se nós observarmos através do orçamento do setor público, nós vemos que a crise pode não ter tantos reflexos em Roraima, mas a verdade não é assim. Se nós formos setorizar, nós vamos encontrar setores, por exemplo, como couro e madeira, que eles foram atingidos pela crise. Agora, como boa parte dos recursos do Estado são feitos através da transferência do orçamento da União, no primeiro momento, se você não observar o quadro setorizado, você não vai perceber que a crise tem atingido, né? Mas em alguns setores sentimos, como eu falei, madeira, couro, etc., nós sentimos alguma coisinha, algum reflexo. Certo. Então, professor, como que essa crise atingiu aqui a economia roraimense? Vejamos, Adria, os impactos na economia roraimense acontecem de maneira indireta, uma vez que na riqueza do Estado nós vemos uma alta participação de recursos federais. Quando nós vamos dividir o PIB do Estado, o que nós observamos? Que 75% do PIB é advindo justamente do setor de serviços. E quando nós vamos observar nesse 75%, quase 50% é advindo do setor público, ou seja, aquela economia do contra-cheque. Por outro lado, nós temos também 7% de arrecadação de impostos nessa parte do PIB. Temos, por outro lado, um setor agropecuário com 8% e um setor agroindustrial com 11% do PIB. Portanto, 19% do PIB na área de bens e serviços oriundos desse setor agroindustrial e agropecuário, obviamente vai ter um impacto, né? Ele recebe um impacto dessa crise internacional.
Agora, nós temos que analisar que nós temos um total de 82% que é ligado ao setor de serviço e ao setor público, que é a predominância da riqueza gerada nesse Estado. E nesse total, nós vamos observar o seguinte, que os impactos, eles se fazem de uma maneira totalmente indireta. Por quê? Existe um efeito de buffer ou um colchão amortecedor. E justamente em função dessa dependência dos recursos do Estado em relação aos recursos federais. Então, o impacto da crise em 2008, ele vai se sentir somente a partir de agora. Por quê? Não de maneira direta. Justamente quando acontece uma queda da transferência de recursos da União. Agora, por outro lado, nós temos que analisar o efeito direto da crise, de 2008 até agora, 2009, que é em relação àqueles 19% do PIB, que é o setor agroindustrial e agropecuário. O que acontece? Acontece eminentemente com a crise financeira internacional um impacto direto no câmbio brasileiro. Então existe um processo de desvalorização. Em princípio, essa desvalorização poderia ser extremamente benéfica para esses setores exportadores, no caso do estado de Roraima. Onde nós vemos, por exemplo, que os principais setores de commodities no estado são o setor de madeira e o setor de soja. No entanto, qual é o problema? Existe, por um lado, a desvalorização, mas houve o quê? Uma queda do preço das commodities. Então, não vai haver um impacto positivo no balanço comercial, nesse saldo exportador. Então, de fato, existe um impacto na economia roraimense. Esse impacto, se comparado ao restante dos estados brasileiros, se faz de maneira em um grau menor. Justamente em função desse colchão amortecedor, que é essa economia do contra-cheque, mas se sente em função da queda de recursos fiscais. Por outro lado, no setor privado não existe uma dinamização positiva em termos de comércio exterior. E com uma queda do crédito, nós vemos que realmente a crise ela não cria impactos positivos, muito pelo contrário. Então, no geral, existe no ano de 2009 uma expectativa de queda, obviamente, do PIB do Estado. Agora, essa queda do PIB, ela não tem repercussões maiores na economia. Tal como aconteceu na década de 90, quando nós tínhamos crises financeiras em países periféricos. Quando o Estado Nacional Brasileiro sentia essas crises e, portanto, a queda na transferência de recursos se fazia de maneira muito mais abrupta do que neste momento. E trazendo os setores, o professor já falou da questão, o senhor já explicou bastante aí da questão da finança, mas o professor tocou na questão de couro, né? Madeira, que também foi atingido. Dá para avaliar também, porque é pequeno, a produção é pequena, mas já sentiu alguma coisa, porque deixou de exportar, não sei. Dá para avaliar assim ou não? Veja, é uma análise muito pontual. Né? Como havia dito, o setor de couro é um setor importante, o setor de soja, o setor de madeireiro, todos esses são setores extremamente relevantes na economia roraimense. Como havia dito para você, a gente tem que balancear esse efeito da desvalorização com o efeito de queda do preço das commodities. Então, quando a gente vai balancear os dois elementos, a gente vai ver que o efeito final, na verdade, é negativo. Por quê? Quais são os principais destinos de exportação desses produtos? Por exemplo, do setor madeireiro. São justamente aqueles países centrais. Então, existe um processo de queda justamente da demanda. Então, por maior que seja a desvalorização e, de certa maneira, os impactos de queda dos preços das commodities não levam a estímulos no aumento da demanda. Com isso, eminentemente, existe um efeito negativo. Mas esse é um efeito que acontece no curto prazo. Né? E quando nós vamos analisar globalmente, o Estado Nacional Brasileiro
e as relações econômicas internacionais, nós vemos justamente que a perspectiva para o ano de 2010 é que haja uma melhora em vários países periféricos e países centrais. Mesmo a economia norte-americana. A economia norte-americana já começou a demonstrar alguns sinais de recuperação. Com uma recuperação desses mercados, é possível haver um reaquecimento justamente do setor agropecuário e agroindustrial do Estado. No entanto, nós temos que avaliar o seguinte: existe um reaquecimento que é global, do Brasil e desses países centrais. E ao mesmo tempo que existe um reaquecimento no setor produtivo, existe um reaquecimento da financiarização da riqueza. Então, as commodities agora passam novamente por um processo de aumento, de valorização. Então, aquela queda que poderia ser benéfica para o setor exportador de Roraima, em 2010, a gente vai ver que o câmbio não vai estar tão favorável e, por outro lado, as commodities também, elas passam por esse processo de valorização. Então, nós balanceando isso, a perspectiva é positiva para o ano de 2010. E como essas empresas poderiam fazer, né, para estar avaliando melhor as formas? O professor falou aí da diminuição da carga horária, mas na sua avaliação, professor, como que essas empresas poderiam fazer para não tomarem decisões precipitadas ou até afetar a própria produção? Como o professor Gutenberg muito bem falou, as empresas elas sempre têm um comportamento estratégico. Então, em momentos de crise, obviamente que elas vão tentar reduzir alguns custos. No caso, no mercado de trabalho, é um deles. Agora, as estratégias das empresas dependem, obviamente, dos direcionamentos das políticas de governo. E aí que tem centralidade políticas, como no caso brasileiro, de redução fiscal, por exemplo, do IPI, que é justamente reduzir um custo nas empresas a fim de angariar, portanto, um preço final menor para os produtos, com isso mantendo um nível de consumo e demanda destes produtos e, por outro lado, mantendo um nível regular de atividade produtiva, com isso mantendo o emprego. Certo. Nós vamos ao intervalo, são apenas alguns minutinhos, não saia daí. Estamos de volta com o programa TVE no Campus, hoje falando sobre a crise mundial financeira com os economistas Eloy Senhoras e Gutenberg Borges. Nós vamos a mais uma participação da comunidade no nosso programa. Meu nome é Manuel Lobo, eu queria saber como iniciou a crise financeira mundial. Então, professor, a data que começou dá para mais ou menos explicar, mas quando vai acabar, ou se já está acabando, o senhor consegue passar para... Na realidade, o que nós temos são pequenos sinais de uma retomada de crescimento, de uma nova abertura de crédito, de novas concessões de empréstimo. Então, em termos de tempo, em economia nós utilizamos muito os termos longo prazo e curto prazo para falar sobre períodos produtivos, não é? E durante o tempo em que esse período produtivo você utiliza fatores de produção. Mas eu acredito que nos próximos 3 anos ainda teremos aí alguns probleminhas com relação à confiança e à retomada de empréstimos. E até lá, medidas profiláticas. Ou seja, o que as empresas e as pessoas poderiam fazer para prevenir-se de futuras crises? Uma das estratégias é a poupança. Um país que poupa, ele tem uma boa oferta de crédito junto ao sistema financeiro. Consequentemente, o preço do empréstimo cai, ou seja, a taxa de juros. E as pessoas podem manter o nível produtivo e, ao mesmo tempo, a sua liquidez, a sua concessão de empréstimos. Eu acredito que durante 3 anos ainda poderemos sentir alguma coisa. Agora, lembrando também que o professor Eloy citou aqui políticas públicas. Então, na atual gestão,
do presidente Barack Obama, nós poderemos ter aí, vislumbrar algumas políticas creditícias alternativas e, por conta do governo brasileiro, nós sabemos que em 2010 vem aí uma nova composição e em 2011 teremos um novo mandatário e esse mandatário deverá prosseguir aí com essas medidas que eu chamo de profiláticas, mas na verdade criando e oportunizando para que as empresas brasileiras possam obter empréstimo e possam continuar produzindo e exportando. São medidas claramente de política e programação econômica. Muito obrigada, professor. Bem, o programa de hoje está terminando. Gostaria de agradecer a presença do professor Eloy e do professor Gutenberg no nosso programa e abrir um espaço aqui para vocês fazerem as considerações de vocês. Pode começar, professor. Bom, gostaria de agradecer essa oportunidade. Acho que é uma temática extremamente relevante, justamente em função da amplitude que tem. Passamos por discussões de uma economia local, de uma economia nacional e propriamente discussões internacionais. Toda a economia, em geral, ela passa por ciclos econômicos e as crises são condições recorrentes. Então, o que cabe é justamente um alerta, que essa crise, embora possa acabar no curto prazo ou no curto ou médio prazo, certamente vai passar em algum momento por um novo estágio, justamente em função dos processos de financiarização da riqueza que são alavancados pela economia norte-americana em função da sua política monetária e creditícia extremamente expansionista. E digo isso justamente em função da falta de regulação internacional, apesar de existirem fóruns de coordenação, como foi no caso da União Europeia, o G8 ou a formação do G20 para a discussão financeira, nós vemos que não foram solucionados critérios para a regulação. Então, certamente, novas crises virão. E, então, agradeço uma vez mais e me coloco à disposição. Obrigada, professor. Professor Gutenberg. Eu gostaria de agradecer inicialmente ao Departamento de Relações Internacionais, onde iniciou aqui todo o debate através de um seminário, e também à TV Universitária pelo convite. E me coloco à disposição sempre que houver um novo debate a respeito do tema. Muito obrigado. Okay. Eu que agradeço a presença de vocês dois. O TVE no Campus de hoje fica por aqui, mas na semana que vem estamos de volta e se você quiser pode entrar em contato conosco pelo telefone 3621-3169 ou 8404-7411. Você pode ainda enviar sua sugestão para o e-mail tvenocampus@nrtu.ufrr.br. Continue acompanhando a nossa programação.